Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos finalmente terminar o livro que estávamos lendo, O Deus Esquecido. Vamos para a última parte. Certa vez, tivemos um debate sobre como resolver alguns dos problemas evidentes de nossa igreja. Um de nossos pastores falou dizendo: "Acho que nós estamos esforçando demais." E ele prosseguiu falando das coisas sobrenaturais que aconteceram em sua vida de oração. Àquela altura, resolvemos parar de falar e pensar. Passamos a hora seguinte orando com intensidade. Ninguém voltou para o trabalho naquele dia. Sempre temos tempo para pensar, criar e agir de maneira correta, usando os dons que Deus nos concedeu. Mas é muito raro encontrar tempo para orar, muito menos para começar e terminar um período de oração e permitir que ele influencie tudo quanto fazemos. Oremos para que Deus erga sua igreja, uma força em movimento, capacitada e sustentada pelo Espírito Santo. Não importa onde você mora e como é sua rotina diária, você tem a opção, a cada dia, de depender apenas de si mesmo para viver em segurança, tentando manter o controle da sua vida. Ou então, pode viver da maneira que foi criado para viver, como um templo do Espírito Santo de Deus, como uma pessoa dependente dele, que clama pela manifestação do Espírito e que faz diferença. Quando você começa a viver uma vida cuja principal característica é a caminhada ao lado do Espírito Santo, as pessoas começam a olhar não para você, mas para o nosso Pai que está no céu e a louvá-lo. Minha oração ao escrever este livro é que ele não sirva apenas para acrescentar conhecimento. Talvez soe estranho, mas estou sendo sincero. É muito comum nos círculos cristãos falarmos sobre a verdade em vez de aplicá-la na nossa vida. Ouvimos um sermão incisivo, discutimos no almoço sobre como foi grande ou poderoso e depois nunca mais pensamos a respeito daquilo, menos ainda permitimos que o Espírito Santo nos transforme por meio daquela mensagem. A verdade é que o conhecimento, por maior que seja, não é necessariamente proporcional à espiritualidade. O conhecimento pode nos levar a uma intimidade maior e a um relacionamento mais profundo com Deus, mas não significa que esse seja seu efeito automático. As Escrituras ensinam que se você sabe o que deve fazer e não faz, então está pecando. Tiago 4,17. Em outras palavras, quando nos enchemos de conhecimento e não aplicamos em nossa vida, estamos na verdade pecando. Você pode achar que aprender mais sobre Deus é uma coisa boa, e pode ser mesmo. No entanto, quando adquirimos conhecimento sobre Deus sem aplicar esse conhecimento no serviço dele, ou não assimilamos sua verdade em nossa vida, então a coisa deixa de ser tão boa. Segundo a Bíblia, vira pecado, que nunca nos limitemos a adquirir conhecimento. Em vez disso, como aprendemos neste livro, devemos crescer, confessar e nos transformar cada vez mais nas pessoas que fomos criados para ser, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14,17. E se esta última biografia fosse a sua? O que poderia se escrever aqui? Será que leríamos relatos sobre a obra do Espírito Santo em sua vida ou histórias sobre o que você realizou por esforço próprio? Não fique desapontado se não há muita coisa a se falar sobre a ação do Espírito Santo em seu passado. Ore agora mesmo com fé. Peça a Deus que opere de maneira tão poderosa, por intermédio de seu Espírito,
que você possa um dia escrever uma biografia impressionante. Uma biografia que fale de sua vida tão sobrenatural que ninguém jamais pense em dar a você a glória por ela. Uma biografia que demonstre o poder do Espírito Santo e exalte o nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém. Uma palavra de encerramento. Minha esperança e minha oração em relação a você, leitor, é que as pessoas que frequentam a igreja não o tentem normalizar. O que quero dizer é o seguinte: geralmente tentamos refrear o entusiasmo de pessoas que são muito passionais ou radicais. Sei que às vezes faço isso com os outros, e já fiz comigo também. Há alguns anos, durante um jantar, sentei-me ao lado de um homem que dirige uma organização que denuncia o tráfico de crianças. Ele descreveu como essas crianças, a maioria delas vendida ou raptada para o comércio do sexo, são estupradas e sofrem abusos toda noite, dia após dia, sem ter ninguém que as defenda e sem encontrar saída. Naquela noite fiquei deitado na cama, acordado por várias horas. Literalmente. E imaginei meus próprios filhos naquela situação. Talvez fosse uma coisa estúpida para se fazer, mas de repente comecei a chorar e não conseguia mais tirar aquelas imagens da minha mente. Comecei a pensar sobre o que eu faria se isso realmente acontecesse com a minha filhinha. Sei que eu faria de tudo para salvá-la. Eu mobilizaria todas as pessoas que conheço e usaria todos os meios disponíveis para contar com a ajuda delas. Deitado ali na cama naquela noite, pensava cada vez mais em tudo o que faria para salvar minha garotinha. Foi então que aconteceu uma coisa. Não sou daquele tipo de pessoa que costuma ouvir a voz de Deus de maneira clara e distinta, embora conheça algumas pessoas assim. Mas naquela noite, o Espírito de Deus me disse: quero que você os ame como se fossem seus próprios filhos. Aquilo mexeu muito comigo. Afinal de contas, se eu tratasse aquelas crianças como se fossem meus filhos, não deixaria de orar por elas. Também não cessaria de pedir apaixonadamente às pessoas que encontrassem maneiras de buscá-las e resgatá-las. Chorei durante horas. Imaginar meus filhos sendo vítimas de abuso era algo insuportável. Agora eu estava em uma missão divina. Lembro-me de ter voltado a Cornerstone para reunir as tropas. Eu estava tão inflamado que contagiava os demais. No entanto, conforme os meses se passaram, eu me distraí. As pessoas à minha volta começaram a me refrear no que diz respeito ao tráfico de crianças para o comércio sexual. Elas diziam: Francis, você não pode salvar o mundo sozinho. E você já está fazendo muito. Não exija demais de você. E a paixão que acredito ter recebido de Deus pelas crianças vítimas desse tipo de tráfico foi aos poucos arrefecendo dentro de mim. Coisas assim acontecem o tempo todo. Como igreja, temos a tendência de fazer isso com as pessoas que demonstram muita paixão e ousadia. Nós a refreamos. Em Atos 4:13, lemos a respeito da igreja primitiva que fazia justamente o contrário. Pedro e João testemunharam diante do sinédrio e, vendo a coragem de Pedro e João, e percebemos que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas ficaram espantadas diante da coragem daqueles homens, mesmo não tendo instrução. Logo depois de serem libertados, Pedro e João reencontraram os outros cristãos e oraram para que Deus lhes acrescentassem ousadia e coragem.
Atos 4, 29. Duas das pessoas mais ousadas da época, João e Paulo, estavam pedindo por mais ousadia. Por que não fazemos o mesmo hoje? Descobri que geralmente fazemos o contrário. Em vez de incentivar as pessoas que estão realizando coisas corajosas para Deus e nos juntarmos a elas no processo de discernimento de como ser mais fiéis ao chamado divino, dizemos a elas que devem pegar leve e baixar o ritmo. Em vez de nos admirarmos com a coragem dos cristãos, frequentemente e infelizmente, me admiro com a timidez e a falta de ousadia dos cristãos. Que grande contraste com o modelo bíblico que recebemos. Certa vez, ao pregar em um acampamento de verão, estava presente o representante de uma das organizações que patrocinam o desenvolvimento de crianças. Aquele voluntário me contou sobre uma jovem de 16 anos que estava naquele acampamento. Só ela sustentava 14 crianças. Fiquei admirado com aquilo. 14 crianças, a mais ou menos R$ 50 mensais cada. Era um bocado de dinheiro para um estudante adolescente. Conversei com aquela garota e perguntei a ela como fazia aquilo. Ela me disse que trabalhava o ano todo e conseguia 3 empregos no verão para sustentar as crianças. Enquanto outros adolescentes economizavam para comprar um carro, ela estava salvando vidas. Em vez de gastar o dinheiro suado que ganha em coisas para si mesma e investir em seu futuro, ela o doa a 14 crianças, porque acredita que Deus as ama do mesmo modo que ama aquela adolescente. Minha oração é que os frequentadores de igreja não a impeçam de cumprir seu chamado, que não lhe digam coisas como: você precisa mesmo é começar a pensar em si a partir de agora. Seu futuro e sua educação são importantes. O que você tem feito é muito bom, mas está na hora de pensar em seu futuro. Talvez aquela jovem mantenha sua convicção de que as crianças que patrocina são tão importantes quanto ela. Talvez não seja convencida a abrir mão de seu amor e de seu sacrifício. Faz algum tempo, eu e minha esposa resolvemos abrir mão de todos os direitos de meu livro anterior, Louco Amor, e doar o dinheiro ao fundo Isaías 58. Toda a renda vai para as pessoas necessitadas do mundo. Os famintos, os doentes, os pobres e aqueles que são vítimas do comércio sexual. Chegamos à conclusão de que, se guardássemos todo esse dinheiro, acabaríamos gastando em coisas que não precisamos. Sabíamos que no longo prazo, isso já tem alguns anos, não nos arrependeríamos. Em contrapartida, se comprássemos coisas que não durariam na terra, sentiríamos decepção e remorso. Fiquei um pouco chocado e desencorajado com algumas reações a essa decisão que tomamos. Algumas pessoas nos disseram que estávamos sendo tolos e irresponsáveis com os dons concedidos por Deus. Falaram que deveríamos ter guardado pelo menos parte do dinheiro para alguma emergência. Minha resposta era a seguinte: e não é um caso de emergência o fato de crianças no Camboja, na Tailândia e até nos Estados Unidos estarem sendo estupradas todos os dias? Por que não seria uma emergência? Acho que a igreja costuma ensinar, sem se dar conta disso, que o tráfico de seres humanos para o comércio sexual não é uma emergência. E acredito que isso seja um pecado. Uma emergência só pode ser considerada como tal se afeta a minha vida ou a minha família.
Não estou dizendo que todo mundo deve entregar todo o dinheiro que ganha para patrocinar crianças, ou que todos os escritores precisam criar um fundo com o dinheiro dos royalties de seus livros. O que todas as pessoas têm de se envolver com organizações que trabalham contra o comércio sexual. O que estou dizendo, na verdade, é que, em vez de pensar e dizer às pessoas que elas estão loucas quando sentem que o Espírito as está direcionando a fazer algo que não faz necessariamente sentido para nós, deveríamos nos juntar a elas nesse processo de discernimento. Em vez de desencorajá-las, precisamos orar por mais sensibilidade e ousadia. Em vez de refriar o ímpeto das pessoas que seguem a orientação do Espírito com nossas palavras e nossas ações, devemos celebrar e nos unir ao movimento do Espírito Santo nelas e por intermédio delas. Não se trata de uma maneira específica de viver radicalmente, e sim de discernir a voz do Espírito e obedecer a ela, especialmente quando ele pede a você que faça algo difícil, um pouco além do que é considerado normal e que exige sacrifício. E uma coisa que tem dois desdobramentos. Tem tanto a ver com incentivar os outros a obedecer à direção do Espírito Santo, quanto com ouvir e obedecer à sua orientação em nossa própria vida. Você se sente ousado e cheio de poder? Não importa se a sua vida é sim ou não, todos precisamos pedir por mais coragem e ousadia. Por fim, só quero usar os últimos parágrafos para orar com você, leitor. Espírito Santo, sabemos que temos falhado com o Senhor. Por favor, perdoe-nos por entristecê-lo, por resistir e por extingui-lo. Nós resistimos quando pecamos, quando nos rebelamos ou quando endurecemos o coração. Às vezes somos espiritualmente cegos. Outras vezes sabemos que o Senhor quer que façamos, mas optamos por ignorar seus sinais. Mas não é assim que queremos viver agora. Precisamos que o Senhor nos transforme. Somente por seu intermédio podemos orar em espírito, em verdade. Espírito de Deus, só o Senhor pode nos levar a um lugar de adoração genuína, pois é o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, o Espírito da vida. Obrigada pela verdade, pela santidade e pela vida que nos concede. Precisamos de sua sabedoria e de seu discernimento à medida que vivemos essa vida. Livre-nos da descrença, do medo. Precisamos de sua força para nos ajudar a fazer o que precisamos e a viver da maneira que o Senhor deseja que vivamos. Fale claramente ao nosso coração, calando outras vozes que nos tentam convencer a aceitar os padrões deste mundo. O Senhor é o espírito do domínio próprio e do amor. Dê-nos o domínio próprio de que precisamos para negar nossa carne e assim possamos segui-lo. Dê-nos um amor tão grande que nos motive a agir com coragem. Manifeste-se por nosso intermédio para que possamos servir e amar sua noiva, a igreja, como o Senhor a ama. Venha, Espírito Santo, venha. Ainda não sabemos exatamente o que isso significa para cada um de nós, nos lugares específicos que o Senhor nos chamou para viver. Contudo, independentemente do que isso significar, pedimos por sua presença. Venha, Espírito Santo, venha. Uau! Bem, terminamos este livro, mas como eu já disse antes, eu, se fosse você, não perderia o próximo livro que já estamos gravando. Um livro muito lindo, que com certeza falará também ao seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, faça-o agora. Clica no sininho, porque assim, automaticamente, o YouTube vai notificar você toda vez que eu subir um novo vídeo. E se for possível,
compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigada por ter me acompanhado durante a leitura deste livro e nos vemos no próximo livro. Obrigada.